Bem-vindos aqui ao Modernidade Ciência, e eu já há muito tempo venho comentando que o uso exacerbado de energia renovável, como fotovoltaica e eólica, presta o serviço simplesmente aos grandes lobbies que tentam vender esses equipamentos ao Brasil, em detrimento do nosso potencial hídrico com as hidrelétricas de reservatório. E deu no que deu. E deu no que deu. Uma a uma, essas empresas, grandes parques eólicos e fotovoltaicos, estão com a corda no pescoço, abrindo o bico, entrando em recuperação judicial ou deixando os investidores simplesmente na bancarrota. Eu já havia feito um vídeo anterior sobre a questão de um parque eólico indo para o espaço e o mesmo administrador que também cuida de geradores eólicos também abrindo o bico. Então, olha aí, exclusivo, debentures da 2W terão de fazer aporte para evitar liquidação de fundo. Oh, não! E olha aí, o fundo ficou com menos 1 milhão de patrimônio líquido, e aí você tem que ir realmente para a liquidação do fundo ou vai ter que colocar mais dinheiro. Veja, é a mesma administradora que eu já havia feito um vídeo a respeito de um parque solar que abriu o bico, né? E eles têm aí vencimentos, né, da ordem de 700 milhões, coisas e tal. O grande problema é exatamente, voltando aqui, que essas fontes intermitentes, elas não entram mais da maneira que elas queriam no Sistema Interligado Nacional. O Operador Nacional do Sistema, desde agosto de 2023, quando houve um grande apagão, fez uma análise e viu que as fontes intermitentes, ao entrarem ao longo do dia de uma maneira desordenada, elas causam enorme prejuízo para todos os dispositivos que estão ali, como inversores, estações de transmissão, né? E muitos deles produzindo lá em corrente contínua, tem que fazer a inversão para corrente alternada. E aí muita gente, na época, quando eu publiquei o vídeo, diz, não tem problema nenhum, isso não está comprovado, isso não está comprovado. Com certeza é alguém que ganha dinheiro dessas empresas e tal para ficar falando essas porcarias, né? O fato é que o Operador Nacional do Sistema passou a desligar essa fonte intermitente quando ela realmente está afetando o Sistema Interligado Nacional. Existe um balanceamento entre o que é a carga, que é o que todos nós ligamos nas nossas residências, nas indústrias, enfim. E eu preciso de energia naquele momento. Eu preciso de energia naquele momento. E muitas vezes as fontes intermitentes, ela não tem essa energia para despachar, para entregar. Ou, por outro lado, eu não estou precisando dessa energia e elas estão descarregando uma quantidade de energia que só faz sobrecarregar com temperatura, tensão, as linhas de transmissão. Então você tem que desligar as fontes intermitentes. O erro do Brasil foi sucumbir ao lobby de empresas chinesas e europeias que venderam toda essa porcaria de uma maneira desproporcional à necessidade de um país como o Brasil. Com aquele mantra de que é um país tropical, com muita questão solar, com muita coisa e tal, só que energia intermitente não consegue resolver realmente o balanceamento ao longo de um dia. Não consegue, porque a energia fotovoltaica declina ao longo do dia. Aí você pode dizer, mas aí vamos guardar em bateria. Quanta bateria? Quanta bateria você vai suportar para dar essa quantidade de energia pronta que eu preciso? Eu gosto mais de uma termoelétrica, viu? Gosto mais de uma termoelétrica movida a gás, por exemplo, que eu tenho energia pronta e firme, simplesmente ela é em stand-by, você aciona e ela entra em pouco tempo, ela entra em operação. Eu não quero ficar dependendo de eólica e fotovoltaica, ainda mais pagando para o lobby chinês, tá certo? Então, essa matéria toda, que eu vou deixar o link evidentemente disponível,
essa empresa tentou, evidentemente, fazer o IPO, que é aquela tentativa de trazer mais sardinhas, né, com todo aquele... Mas aí não deu certo, não deu certo, e ela realmente foi sucumbindo, olha que bonitinho, toda aquela coisa e tal, sem falar, né, na destruição, né, para a construção disso, veja aqui, ó, né, então você tem também toda uma questão ambiental que tem que ser, isso aqui não é de graça. Se acusa hidrelétricas e tal de um dano ambiental. Isso aqui não é dano ambiental? E os pássaros, insetos e tal, que são triturados por esses rotores. E os animais que, de repente, viviam nessa região, com gado, coisa assim, que vivem um estresse por causa da frequência. As pessoas, inclusive, que moram perto desses geradores, saem, porque eles não aguentam aquele ruído de baixa frequência girando. Tudo isso, se vocês tiverem menos preguiça e forem pesquisar, você verá que eu estou falando a verdade, tá certo? Então é isso aí. Se você acompanhou o vídeo até esse momento, o mínimo que você pode fazer é colocar pelo menos o joinha aqui pelo vídeo. E antes de criticar, fazer aquela coisa toda, vá se informar melhor sobre o dano que esse tipo de equipamento causa, o que não quer dizer que em certas regiões isoladas, tal, que você precisa de gerar energia, a tecnologia é muito bem-vinda, né? O problema do Brasil é exatamente ser subserviente. Muita gente foi pago, políticos, lobistas, ONGs que são pagas para destruir todo o projeto hidráulico brasileiro das usinas hidrelétricas de reservatório. Então existe toda uma pressão para que não se construa essas usinas e o Brasil se tornou refém desse tipo de instabilidade, que agora está se revertendo pelo lado econômico. Se não foi pelos órgãos ambientais brasileiros, não foi pelo IBAMA, por outros institutos, né? Será pelo lado econômico, porque essas empresas não ficarão de pé, quebrarão todas que fizeram esses grandes investimentos baseados em subsídios e numa espécie de carta marcada que elas iriam interligar isso no sistema e que agora o próprio ANEEL e o Operador Nacional do Sistema rejeita que isso aconteça. Está desesperado procurando que se construa novas PCHs, que são as pequenas hidrelétricas, e também termoelétricas para suprir toda essa porcaria. Então é isso aí. Ficamos por aqui.